Já sentiu que o peso do mundo está nas suas costas? Que cada passo é uma luta e a esperança parece distante, como uma estrela que se apaga aos poucos no horizonte? Mas, e se eu te dissesse que até no mais profundo desespero, há algo maior, algo invisível, que nos guia e sustenta? A história que vou te contar hoje não é apenas sobre sofrimento, é sobre fé. Fé em tempos sombrios, fé quando tudo parece perdido. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes já contadas, a saga de Jó. Uma narrativa que atravessa séculos, mas ainda fala diretamente ao nosso coração. Jó perdeu tudo, absolutamente tudo, e ainda assim, ele manteve sua fé. Como isso é possível? O que nos faz continuar acreditando quando tudo desmorona? Jó não era um homem comum. Ele era abençoado com riquezas, uma grande família e uma vida que muitos invejariam. Mas o que mais chamava a atenção em Jó não eram seus bens materiais, e sim sua integridade. Ele era conhecido como um homem justo que temia a Deus e evitava o mal. Suas posses eram vastas, milhares de ovelhas, camelos, bois e sua família numerosa. No entanto, sua maior riqueza era algo invisível, sua fé inabalável. Mas a vida, como todos sabemos, pode virar de cabeça para baixo de uma hora para outra. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Num único dia, ele recebeu as piores notícias que um homem poderia ouvir. Seus bens foram destruídos, seus filhos foram levados por uma tragédia, e tudo o que ele amava desapareceu. O mundo desabou sobre ele. Agora imagine só, você no lugar de Jó. Como reagiria? Amaldiçoaria a vida, o destino, ou até mesmo Deus? Ou continuaria acreditando, mesmo que o chão sumisse sob seus pés? Diante de tanta dor, muitos teriam sucumbido, mas não Jó. Mesmo com o coração em pedaços e os olhos marejados, ele se levantou. Rasgou suas vestes, em sinal de luto, raspou a cabeça e, com uma humildade rara, prostrou-se no chão. E o que ele fez em seguida surpreendeu a todos. Ele adorou a Deus. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras ecoam até hoje, pois Jó não culpou a Deus. Ele aceitou o sofrimento como parte da vida, como se entendesse que, de alguma forma, havia um propósito por trás de tudo aquilo. Mas mal sabia ele que essa era apenas a primeira parte de um teste divino. Nos céus, algo muito maior acontecia. Satanás, o acusador, questionou a fé de Jó diante de Deus. Ele acreditava que Jó só era fiel porque tinha tudo. Tire suas bênçãos, disse Satanás, e ele te amaldiçoará. E foi aí que o verdadeiro teste começou. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma condição: sua vida deveria ser poupada. E então, como se já não bastasse perder todos os seus bens e filhos, Jó foi atingido por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Sua pele se cobriu de chagas, e a dor física se somou à dor emocional. E aqui, muitos de nós já teríamos desistido. Já teríamos nos revoltado, questionado o porquê de tanto sofrimento. E até a esposa de Jó tentou convencê-lo. Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele mais uma vez surpreendeu. Você fala como uma tola, respondeu ele. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Jó continuava firme. Ele não entendia o motivo de tanto sofrimento, mas sua fé permanecia intacta. E essa fé, mesmo em meio à escuridão, se tornou um farol de esperança para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Jó resistiu ao sofrimento, mas não sem questionar. E quem poderia culpá-lo? À medida que o tempo passava, ele começou a se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ele era um homem justo, fiel a Deus, então por que tanta dor? Jó buscava respostas, mas o céu permanecia em silêncio. Você já se sentiu assim? Clamando por uma resposta, mas tudo o que encontra é o silêncio? Jó sentiu isso. E em sua angústia, ele fez o que muitos de nós fazemos. Buscou conforto em seus amigos. 3 amigos de Jó vieram para consolá-lo. Sentaram-se com ele em silêncio por 7 dias, respeitando seu luto. Mas quando começaram a falar, em vez de conforto, trouxeram acusações.
Eles acreditavam que Jó devia ter pecado para merecer tanto sofrimento. Para eles, a lógica era simples. Quem sofre deve ter feito algo para merecer. Mas Jó sabia que era inocente, e isso só aumentava sua confusão e sua dor. Ele não conseguia entender por que Deus permitia que ele sofresse tanto. Onde estava Deus no meio de todo aquele caos? Jó, em sua agonia, começou a questionar tudo. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Desejou nunca ter visto a luz do dia. Por que Deus permite que o justo sofra? Zrenia, ele perguntava. E essa é uma pergunta que ecoa na mente de todos nós em algum momento da vida. Ele queria respostas. Ele queria que Deus falasse com ele. Queria entender o porquê de tanto sofrimento. Seus amigos continuavam insistindo que ele devia ter feito algo errado. Mas Jó sabia que sua integridade permanecia intacta. Ele desejava uma audiência direta com Deus para poder defender sua inocência. E então algo incrível aconteceu. No meio de uma tempestade, Deus finalmente respondeu. O momento que Jó tanto esperava finalmente chegou. Deus apareceu no meio de um redemoinho, não com as respostas que Jó esperava, mas com uma lição que mudaria sua vida para sempre. Em vez de explicar o porquê de todo o sofrimento, Deus começou a fazer perguntas a Jó. Quem é você para questionar os meus planos? Perguntou Deus. Onde você estava quando eu criei a terra? Quando coloquei limites ao mar? Quando determinei o curso das estrelas no céu? Deus mostrou a Jó a imensidão de sua criação, a vastidão do universo, algo que Jó jamais poderia compreender. A mensagem era clara. Há coisas muito maiores acontecendo do que qualquer ser humano pode entender. O sofrimento de Jó, por mais intenso que fosse, fazia parte de um plano divino que ele não era capaz de ver por completo. Jó, diante da grandeza de Deus, percebeu o quanto seus questionamentos eram pequenos. Ele se deu conta de que o mistério do sofrimento estava além de sua compreensão. E ao invés de revolta, Jó respondeu com humildade. Eu falei do que não entendia, ele disse. Agora meus olhos te veem. A resposta de Deus não era sobre o porquê Jó sofreu, mas sim sobre quem Deus é. O Criador de tudo, cuja sabedoria está além da nossa. Ao reconhecer isso, Jó se rendeu. Ele aceitou que nem sempre entenderemos os caminhos de Deus, mas que Ele está no controle. E por causa dessa fé renovada, Deus restaurou a vida de Jó. Ele não só deu a Jó tudo o que havia perdido, como lhe concedeu ainda mais bênçãos. Seus rebanhos foram duplicados, sua família restaurada, e ele viveu muitos anos em paz e prosperidade. Mas a verdadeira recompensa de Jó não foi a restituição material. Foi a nova compreensão de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente. Ele nos vê, nos ouve e tem um plano, mesmo que não consigamos enxergá-lo. A história de Jó nos deixa com uma grande reflexão. O sofrimento faz parte da vida, mas a fé nos ajuda a atravessá-lo. Muitas vezes, quando estamos no meio da tempestade, tudo o que queremos é uma explicação, uma resposta. Mas assim como aconteceu com Jó, nem sempre essas respostas vêm da forma que esperamos. Deus não nos deve explicações, mas Ele nos dá algo muito maior, sua presença. Jó aprendeu que, mesmo sem entender o motivo de tudo o que passou, Deus nunca o abandonou. E essa é uma verdade que atravessa os tempos. Quando a dor bate à nossa porta, quando as perdas parecem insuportáveis, é a fé que nos mantém de pé. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade agora. Talvez, assim como Jó, você esteja questionando o porquê de tantas provações. E tudo bem questionar. Mas lembre-se, Deus está com você, mesmo que você não consiga ver ou entender o propósito neste exato momento. A fé não elimina o sofrimento, mas ela nos dá força para suportá-lo. A história de Jó não é apenas uma narrativa antiga. Ela é um reflexo das lutas que todos nós enfrentamos em algum ponto da vida. Quem nunca se sentiu perdido, perguntando-se por que as coisas estão acontecendo de certa maneira? Por que as boas pessoas sofrem? Ou por que às vezes parece que tudo está dando errado? Jó nos ensina que mesmo nas piores circunstâncias, há espaço para a fé. A fé não é acreditar que nada de ruim vai acontecer. Pelo contrário, é acreditar que, mesmo quando o pior chega, Deus ainda está lá, nos sustentando.
E é essa fé que nos convida a enxergar além das circunstâncias imediatas, a confiar em algo maior que nós. Se Jó conseguiu manter a fé, mesmo no meio de tanto sofrimento, o que nos impede de fazer o mesmo? A vida, assim como a história de Jó, é imprevisível. Um dia tudo está em ordem e no outro podemos nos encontrar no meio de uma tempestade. Nesses momentos, é natural sentirmos medo, dúvida e até desespero. Mas é justamente aí que a fé se torna nosso maior refúgio. A fé é mais do que acreditar em dias melhores. Ela é a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, não estamos sozinhos. Que há uma força maior nos guiando, mesmo quando o caminho à nossa frente é nebuloso. A fé nos ensina a confiar em Deus, não porque entendemos seus planos, mas porque sabemos que Ele nos ama e tem o controle de todas as coisas. Assim como Jó, podemos não ter todas as respostas, e talvez nunca as tenhamos. Mas o que podemos aprender com essa história é que, enquanto houver fé, haverá esperança. Jó nos mostrou que a verdadeira força não vem da ausência de problemas, mas da nossa capacidade de resistir e continuar acreditando, mesmo no meio da dor. Agora, pense em como essa história pode impactar a sua vida. Todos nós passamos por momentos difíceis, por perdas e dores que parecem insuportáveis. Mas, assim como Jó, somos convidados a confiar. Confiar que há um propósito, mesmo que ainda não consigamos vê-lo. A fé não é cega, mas sim a capacidade de ver além das dificuldades. Talvez você esteja enfrentando um problema agora que parece grande demais para ser resolvido. Mas a fé te diz que não é o fim, que sempre há uma saída, que mesmo que as coisas não aconteçam da forma que planejamos, Deus está trabalhando em silêncio, guiando cada passo. A história de Jó é um lembrete poderoso de que, mesmo quando o mundo nos derruba, a fé tem o poder de nos transformar. Ela nos eleva acima das circunstâncias e nos faz enxergar além da dor imediata. Jó passou pelo sofrimento, pela perda, pela dúvida, mas ele saiu transformado. Não apenas com suas posses restauradas, mas com uma fé ainda mais forte. Uma fé que foi purificada pelo fogo das provações. Essa transformação não é apenas algo que aconteceu há milhares de anos. Ela pode acontecer na sua vida, aqui e agora. Talvez o seu sofrimento não seja como o de Jó, mas cada um de nós tem suas batalhas pessoais. E a fé é o que nos dá forças para enfrentar cada uma delas com coragem e esperança. A restauração que Deus fez na vida de Jó é um símbolo do que Ele pode fazer nas nossas vidas. Às vezes, quando estamos no meio do caos, parece impossível imaginar que as coisas podem melhorar. Mas a fé nos ensina a olhar para além do presente e confiar no futuro que Deus tem preparado para nós. Deus não só restaurou as posses de Jó, como o abençoou com uma vida ainda mais próspera do que antes. E essa promessa de restauração não é apenas sobre bens materiais. Ela fala sobre uma renovação espiritual, emocional e até de relacionamentos. Deus pode restaurar o que foi quebrado, curar o que está ferido e trazer paz para os corações aflitos. No nosso dia a dia, assim como Jó, enfrentamos desafios que testam nossa fé. Pode ser a perda de alguém que amamos, a luta contra uma doença ou até uma crise financeira. E nessas horas é fácil duvidar, questionar o porquê de tudo isso. Mas a fé não significa que nunca teremos problemas. Significa que mesmo nas dificuldades, acreditamos que Deus está conosco. Jó nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, não devemos perder a confiança em Deus. Afinal, é justamente nas fases mais difíceis que nossa fé é forjada e fortalecida. O sofrimento pode nos moldar, nos fazer mais fortes e mais próximos de Deus. Agora pare por um momento e pense: qual tem sido o papel da fé na sua vida? Nos momentos de dor e angústia, você tem buscado se apoiar em algo maior? A história de Jó nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre como enfrentamos as adversidades. A fé nos convida a entregar nossos medos e preocupações nas mãos de Deus. Não é fácil, eu sei. Todos nós, em algum momento, hesitamos. Mas a história de Jó nos mostra que a fé é uma jornada. E cada passo dessa jornada nos aproxima mais de Deus e nos fortalece para enfrentar o que vier pela frente. A fé não é um caminho sem obstáculos.
É uma jornada cheia de altos e baixos, assim como a de Jó. Em muitos momentos podemos nos sentir como ele, perdidos e sem respostas. Mas é justamente nessas horas que a fé nos faz continuar, mesmo sem entender. A fé é confiar que, apesar das circunstâncias, Deus tem um plano maior para nossas vidas. E essa confiança não nasce de um dia para o outro. É construída a cada passo que damos, a cada desafio que enfrentamos. Jó foi provado até o limite, mas sua fé foi o que o manteve firme. E essa mesma fé está ao alcance de todos nós, se estivermos dispostos a confiar, a seguir em frente, mesmo quando não vemos o caminho claramente. Uma das grandes lições da história de Jó é a paciência. Ele esperou, resistiu e continuou acreditando, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. E essa paciência, essa perseverança, é algo que precisamos cultivar. Em um mundo onde tudo parece acontecer rápido, aprender a esperar o tempo de Deus é um desafio. Mas a paciência e a fé caminham juntas. Jó nos ensina que, às vezes, o silêncio de Deus não significa ausência, que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente, trabalhando em algo maior do que podemos imaginar. E assim como Jó, seremos recompensados pela nossa fé e paciência. Em momentos de dificuldade, o silêncio de Deus pode parecer incompreensível. Jó clamou por respostas e por um longo período, tudo o que ouviu foi o silêncio. Mas esse silêncio, longe de ser um abandono, era parte do plano divino. Era um espaço para que a fé de Jó florescesse, para que ele aprendesse a confiar sem precisar de explicações imediatas. Quantas vezes, em nossas vidas, buscamos uma resposta imediata, uma solução rápida? E quando ela não vem, o desespero começa a tomar conta. Mas o que a história de Jó nos ensina é que Deus age no tempo certo. O silêncio de hoje pode ser a preparação para uma grande obra amanhã. Deus sempre tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. A fé de Jó transcendeu suas circunstâncias. Ele não apenas acreditou em Deus quando tudo estava bem, mas continuou a confiar mesmo no meio do caos. E é isso que faz a fé verdadeira. Ela ultrapassa as dificuldades, as dores, as perdas. É uma fé que não depende do que temos ou deixamos de ter, mas da certeza de que Deus está no controle de tudo. Essa fé é o que nos faz olhar para o futuro com esperança, mesmo quando o presente parece sombrio. Jó nos mostrou que, quando mantemos nossa fé, as bênçãos acabam vindo, não só materiais, mas espirituais, emocionais e, principalmente, a paz de saber que Deus nunca nos abandona. Depois de todo o sofrimento, algo extraordinário aconteceu com Jó. Deus o restaurou. Não apenas devolveu a Jó suas posses e sua família, mas multiplicou suas bênçãos. Jó viveu o dobro de sua vida anterior, cercado de paz e prosperidade. Mas o mais importante não foi o que ele recuperou, e sim a transformação que aconteceu dentro dele. A verdadeira restauração de Jó foi espiritual. Ele entendeu que sua fé era inquebrável, mesmo nas piores circunstâncias. E assim como ele, nós também podemos ser restaurados. Deus não nos abandona no sofrimento. Ele usa esses momentos para nos moldar, nos fortalecer e nos levar a um nível mais profundo de confiança nele. A história de Jó nos mostra que a vitória final pertence àqueles que permanecem fiéis, que confiam em Deus até o fim, independentemente das adversidades. A vitória de Jó não foi apenas a recuperação de suas posses, mas a renovação de sua fé e o reencontro com a presença de Deus. Essa mesma vitória está disponível para cada um de nós. Não importa o quão difíceis sejam os desafios que enfrentamos, Deus sempre tem um propósito. Se mantivermos nossa fé, seremos recompensados, não apenas com bênçãos materiais, mas com a paz e a certeza de que estamos nas mãos do Criador. A história de Jó é grandiosa, mas ela também nos ensina sobre a fé nos pequenos momentos do dia a dia. Nem sempre passamos por tragédias como a de Jó, mas enfrentamos nossos próprios desafios, preocupações com a família, o trabalho, a saúde ou até dúvidas internas. E é nesses pequenos desafios que a fé se constrói. Assim como Jó manteve sua fé mesmo quando tudo desmoronava, somos convidados a confiar em Deus nos detalhes da nossa vida. Cada decisão, cada momento de incerteza
É uma oportunidade para fortalecermos nossa fé. Não importa o tamanho da batalha, Deus está conosco em cada passo. Viver pela fé não é algo que acontece apenas nos momentos de crise. A fé verdadeira é um estilo de vida, uma forma de enxergar o mundo. Ela molda nossas decisões, nossas reações e nos dá forças para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Jó não esperou pela crise para confiar em Deus. Ele já vivia uma vida de fé. E essa é a chave para enfrentarmos nossos próprios desafios. Quando a fé é uma parte integral de quem somos, ela nos sustenta, nos fortalece e nos guia, mesmo nos momentos mais escuros. A história de Jó nos inspira a fazer da fé a base de nossa vida todos os dias. Jó não sabia, mas sua história atravessaria gerações, inspirando milhões de pessoas ao longo dos séculos. Sua jornada de sofrimento e fé se tornou um farol de esperança para todos que enfrentam adversidades. E, da mesma forma, a sua fé também pode ser uma inspiração para aqueles ao seu redor. Às vezes, sem perceber, nosso testemunho de confiança em Deus nos momentos difíceis pode tocar vidas. As pessoas observam como reagimos diante das provações, e isso pode ser uma oportunidade de mostrar que, com fé, é possível enfrentar qualquer desafio. A fé de Jó não apenas restaurou sua vida, mas também inspirou a humanidade a acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. O legado de Jó vai além de sua história pessoal. Ele nos deixou uma lição eterna sobre perseverança, paciência e confiança absoluta em Deus. Ao enfrentar o inimaginável, ele nos mostrou que a fé pode nos sustentar em qualquer situação. E esse legado está disponível para todos nós. Assim como Jó, também podemos deixar um legado de fé. Cada decisão de confiar em Deus, cada escolha de continuar acreditando, é um testemunho que impacta as pessoas ao nosso redor e que pode durar para sempre. Ao viver com fé, deixamos uma marca no mundo, assim como Jó fez. A história de Jó nos mostra que a fé não é apenas uma crença estática, mas uma força transformadora. Ela molda quem somos, muda nossa perspectiva e nos dá forças para continuar. Quando escolhemos viver pela fé, nossa vida começa a se transformar de dentro para fora. As dificuldades podem até não desaparecer, mas nossa maneira de enfrentá-las muda completamente. A fé transforma não apenas as circunstâncias ao nosso redor, mas principalmente o nosso interior. Assim como Jó, nos tornamos mais fortes, mais resilientes e aprendemos a ver a mão de Deus em tudo, mesmo nas situações mais dolorosas. É esse poder transformador que faz a fé ser tão especial. Hoje, a história de Jó nos chama a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Todos nós, em algum momento da vida, seremos desafiados a manter a fé em meio às dificuldades. E é nessa hora que devemos lembrar de Jó. Se ele foi capaz de manter a fé, mesmo quando tudo parecia perdido, nós também podemos. A fé é um convite diário para acreditar no invisível, para confiar em Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece incerto. E, assim como Jó, seremos recompensados por essa confiança. Talvez não de maneira imediata, mas sempre de uma forma que transforma nossas vidas. A verdadeira fé não é aquela que só resiste nos momentos bons, mas a que se mantém firme nas tempestades. Jó nos mostrou o que é ter uma fé inabalável, uma confiança que não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo ao seu redor desmoronava, ele se recusou a desistir de Deus. E no final, essa fé foi recompensada. Essa fé inabalável é o que Deus deseja ver em nós. Não uma fé que depende de bênçãos materiais ou de momentos felizes, mas uma que permanece firme, mesmo quando enfrentamos as maiores dificuldades. Jó nos desafia a buscar essa fé, a confiar que por mais que o caminho seja difícil, Deus nunca nos abandona. Nossa caminhada de fé, assim como a de Jó, é cheia de altos e baixos. Haverá dias em que tudo fará sentido, e outros em que nos perguntaremos por que certas coisas estão acontecendo. Mas como vimos na história de Jó, a verdadeira força da fé é confiar em Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. A jornada de fé é uma caminhada contínua, onde, a cada passo, nos aproximamos mais de Deus.
E a cada dificuldade superada, nossa fé se torna mais forte. Não importa qual seja a sua luta agora, lembre-se de que, assim como Jó, você também pode seguir em frente, sabendo que Deus está ao seu lado. Ao olhar para a vida de Jó, percebemos que sua fé não foi apenas um recurso temporário para superar momentos difíceis. Sua fé foi o alicerce de toda a sua vida. E é assim que a fé deve ser para nós. Uma rocha sobre a qual construímos nossa existência. Algo que nos sustenta em cada passo que damos, até o fim. Se há algo que podemos aprender com Jó, é que a fé não é apenas acreditar que as coisas vão melhorar, mas confiar que Deus tem um plano, mesmo quando não conseguimos enxergar o que vem pela frente. Ele nos carrega nos braços quando estamos fracos e renova nossas forças quando tudo parece impossível. A história de Jó nos inspira a viver com uma fé inabalável, uma fé que transforma, que restaura e que nos mantém firmes, mesmo nas situações mais desafiadoras. E hoje eu te convido a refletir. Qual é o papel da fé na sua vida? Você tem confiado em Deus nos momentos difíceis? Se essa história tocou seu coração, lembre-se de se inscrever no canal Fé para Crer, curtir o vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Temos mais vídeos como esse esperando por você e o próximo está aparecendo agora na sua tela. Não deixe de assistir. Obrigado por estar conosco nessa jornada. Que a fé de Jó inspire a sua caminhada e que você continue acreditando, mesmo nos momentos mais sombrios. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.